Bem-vindo à Caverna de Bereia. Hoje nós estamos abordando a lição número 3 do primeiro trimestre de 2025 da revista Palavra e Vida. E o título de hoje é O Livro do Emanuel. E é chamado assim, o Livro do Emanuel, os capítulos de 7 a 12 do livro do profeta Isaías, porque são nesses capítulos que Deus traz a profecia da vinda do Emanuel, a vinda do Messias. E essa profecia se deu durante o reinado do rei Acaz, de Judá. O rei Acaz, ele era neto do rei Uzias, filho do rei Jotão. O rei Uzias, que Isaías cita lá no capítulo 6, depois que ele morreu, assumiu seu filho Jotão, que reinou durante 16 anos. E depois do rei Jotão, assumiu o seu filho, o rei Acaz. E Acaz tinha 22 anos quando começou a reinar, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como está narrado lá em 2 Reis, no capítulo 16. Apesar de ele ser o rei de Judá, ele andou no caminho dos reis de Israel, ou seja, fez o que era mal aos olhos do Senhor, no caminho da desobediência e da idolatria. O rei Acaz, ele ofereceu sacrifícios a deuses estranhos e até fez passar seus filhos pelo fogo, ou seja, sacrifício humano, coisa que Deus abomina. Durante o reinado do rei Acaz, tanto a Síria como Israel invadiram o reino de Judá. Israel invadiu Judá, destruiu o templo e saqueou o templo de Salomão e matou muitos dos habitantes do reino de Judá e levou outros tantos cativos. Mesmo assim, Acaz não confiou em Deus para libertar o povo de Judá. Ele preferiu buscar o auxílio do rei da Assíria. E ele tirou toda a prata e o ouro que restava no templo e deu para o rei da Síria em troca de uma aliança. Mas isso não foi de grande valia para Acaz. E no final do reinado do rei Acaz em Judá, a Assíria invadiu o reino de Israel. E no início do reinado do rei Ezequias, Israel foi destruído. E a Assíria misturou os povos, trouxe outros povos que eles tinham dominados para habitar lá em Samaria, e levou habitantes de Samaria para outros lugares, de forma que ele misturou todo o povo de Israel. E assim o povo de Israel foi extinto. E foi aí que começou a rejeição do povo de Judá pelo povo de Samaria, ou seja, os samaritanos, porque eles não consideravam mais o povo de Israel, o povo de Samaria, ou os samaritanos, como descendência de Abraão, por causa dessa mistura promovida pelo rei da Síria. E mesmo quando o rei Acaz estava sendo atacado, o profeta Isaías disse para ele pedir um sinal a Deus que Deus enviaria, mas o rei Acaz recusou a pedir esse sinal. Então Deus enviou essa profecia da vinda do Emanuel. Eu imagino que se para nós hoje em dia, com todo o cumprimento da profecia, com a vinda de Jesus, com a Bíblia toda escrita, com teólogos, com todos os estudos que nós temos, a gente ainda tem essa divergência de interpretação dessa profecia. Eu fico imaginando na época do profeta Isaías, como que eles receberam essas profecias no meio de guerras, e apesar do medo, da ameaça de destruição, da invasão do reino de Judá e talvez uma iminente destruição, o profeta Isaías se manteve fiel e firme nas promessas de Deus. E ele continuou profetizando e falando aquilo que Deus mandava. E ele continuou profetizando até o reinado do rei Ezequias, que sucedeu o rei Acaz. E mesmo em meio ao medo, o profeta manteve a esperança. E Deus mandou ele escrever em tábuas, como se fizesse outdoor, e colocasse para que todos pudessem ver. E mesmo com a rejeição do rei e a rejeição talvez de muitos do povo, o profeta Isaías manteve a esperança de que Deus enviaria a luz, que Deus enviaria o Messias, o libertador, que restabeleceria a paz em todo o reino de Israel, porque a promessa era de vir um príncipe da paz. E o profeta, ele manteve a esperança no renovo do Senhor, um renovo que brotaria numa terra seca, numa terra queimada, numa terra destruída. E aqui, na minha opinião, a gente tem vários elementos que são muito comuns ao nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém. Essa mesma Belém que anos atrás, quando Deus rejeitou o rei Saul, mandou o profeta Samuel ir lá em Belém para ungir o novo rei de Israel. Isso está registrado lá em 1 Samuel 16, porque Jessé morava em Belém.
Jessé, que era o pai de Davi. E a gente também tem o nome Jessé, que é o pai de José, marido de Maria, mãe de Jesus. E depois do nascimento de Jesus, José e Maria fugiram para o Egito. Quando eles voltaram, eles foram para Nazaré, que era a terra onde eles moravam antes deles terem ido para Belém. E Jesus passou a maior parte da sua vida em Nazaré. Por isso ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré. E Nazaré é uma cidade mais nova, por isso ela não aparece no Velho Testamento. Talvez ela tenha sido fundada ali depois da volta do cativeiro da Babilônia. E Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré. E ele foi chamado de um nazareno. E nazareno tem a mesma raiz da palavra nazireu, que significa consagrado a Deus, consagrado ao serviço de Deus. Por isso, o nome da cidade de Nazaré, apesar de não aparecer no Velho Testamento, ele tem muito a ver com o ministério de Jesus. E quando Jesus nasceu, o povo de Deus, que agora era designado judeu, depois do cativeiro da Babilônia, eles viviam sob o domínio dos romanos. Mas a dominação romana, ela era diferente porque ela não se deu como uma invasão, como com guerra. Ela se deu como um tratado político. Porque depois que Alexandre o Grande dominou todo o mundo civilizado, tendo Alexandre morrido com 33 anos, de uma febre muito alta, o seu reino foi dividido para 4 generais. E o general que ficou com aquela região ali da Palestina era o Antíoco Epifânio. E Alexandre o Grande, ele não queria ensinar a cultura helenista em todo o reino dominado, porque ele considerava a cultura helenista uma cultura muito elevada, que era a cultura grega, e nem todos podiam aprender. Mas o Antíoco Epifânio, que ficou com aquela região da Palestina, ele achava ao contrário, que como era uma cultura elevada, tinha que ser imposta a todos os povos dominados. Então o Antíoco Epifânio quis impor a cultura helenista sobre a cultura judaica, sobre a religião judaica. E conta a história que Antíoco Epifânio chegou a sacrificar um porco no altar do Templo de Jerusalém. Isso causou uma revolta muito grande dos judeus. E o Antíoco Epifânio, ele nomeou comissões de sacerdotes para sair por toda a região ensinando a cultura helenista. Quando uma dessas comissões chegou a uma fazenda de Matatias, que ele tinha um filho chamado Judas Macabeus, esse filho se revoltou, matou esses sacerdotes e iniciou a Guerra dos Macabeus. E apesar de ser Judas, que era Macabeus, toda a família passou a ser chamada de Macabeus. Inclusive o pai, que era Matatias, e tinha 5 filhos. E o Judas Macabeus era o 3º filho. Nessa guerra, na revolta dos Macabeus, todos os Macabeus eles morreram. Mas Judá saiu vitorioso e conseguiu expulsar o exército grego, que já estava muito enfraquecido nessa época. Só que nessa época vinha surgindo o Império Romano, que tinham soldados muito bem preparados, muito bem armados e com táticas de guerra. E o exército romano, quando ele via invadindo os povos, eles iam construindo estradas, o que facilitava muito a locomoção não só do exército, mas de suprimentos, de cargas. Por isso que tem um ditado antigo que diz que todos os caminhos levam a Roma, porque o Império Romano ele abria estradas para todos os lugares que ele ia dominando para facilitar essa movimentação. Inclusive foram essas estradas que o apóstolo Paulo usou nas suas viagens dentro do Império Romano. Então os líderes judaicos eles sabiam que eles não tinham como resistir a esse novo império que vinha surgindo. Então eles fizeram um acordo. Esse acordo consistia em o Império Romano não intervir na vida cotidiana do povo judeu. E dessa forma, o povo judeu tinha a sua cultura, a sua religião, desde que não ameaçasse a dominação romana naquela região. E, obviamente, tinha que pagar impostos. E isso causava revolta de alguns judeus, principalmente do partido dos Zelotes, que era o partido mais radical dentro do judaísmo. Mas isso é uma outra história. Mas a profecias lá em Isaías trazia exatamente a esperança do renovo, a esperança daquele que traria a paz, aquele que traria a união para Israel. E ele traria uma liderança para proporcionar a paz a todo o mundo. E ele teria poder para liderar todas as nações e trazer paz a todo. E o novo povo de Deus cantaria e celebraria a bondade e a salvação que Deus traria ao mundo através do seu Emanuel. E a gente fica por aqui. Eu espero vocês
no próximo estudo para que a gente possa conversar mais a respeito do livro do profeta Isaías. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser baixar a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Brasileira, que é de graça, e aí você pode estudar aonde você estiver. Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo estudo.